Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar, como combinado, a respeito da deserdação. Então, na nossa última conversa, a gente viu a respeito do Instituto da Indignidade e por esse instituto a gente pode então excluir um determinado herdeiro da herança, seja esse herdeiro legítimo, seja esse herdeiro testamentário ou um legatário. A deserdação, ela tem como característica ser um pouco mais específica. A deserdação somente será aplicada para herdeiros necessários. Então, cuidado, só posso deserdar aqueles herdeiros que têm direito à chamada legítima, que são aqueles 50% indisponíveis do patrimônio do testador, que tem os chamados herdeiros necessários, que são os ascendentes, descendentes ou o cônjuge, lembrando que há aquela polêmica a respeito do companheiro. Bom, quando a gente fala então da deserdação, além da gente trazer aqui que a deserdação só pode ser feita em relação a herdeiros necessários, a gente tem também a necessidade que essa deserdação seja feita mediante testamento, ou seja, o autor da herança tem que testar dizendo que quer deserdar aquele determinado herdeiro necessário. Então, a gente precisa de uma manifestação por meio do testamento para que possa ocorrer essa exclusão. E isso já é diferente também da indignidade, que a gente viu que não precisa dessa manifestação por testamento. Além dessas duas características, nós temos uma terceira, que é justamente a existência da causa e posterior prova dessa causa em um determinado processo judicial. Então, nós temos aqui, quando a gente fala de deserdação, ela se dará em relação aos herdeiros necessários, ela precisa trazer a previsão expressa em testamento e nessa previsão do testamento nós precisamos ter uma causa e essa causa a gente vai ver que tem aqui nos artigos 1962 e 1963 do Código Civil, certo? Tudo bem? Maravilha! Então, depois que a gente passou aqui dos 3 requisitos da deserdação, a gente precisa lembrar também a respeito das hipóteses. E quais são elas? Como eu disse para vocês, nós temos o artigo 1962 e o artigo 1963. Mas antes deles, eu quero ver com vocês o 1961. Olha o que diz o 1961. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados em todos os casos que podem ser excluídos da sucessão. Então, aqui, nesse 1961, esse artigo vai remeter ao artigo 1814, que traz as causas de indignidade. Então, todas aquelas causas de indignidade que a gente conversou também se aplicam aqui para deserdação. Então, eu posso deserdar, por exemplo, aquele herdeiro que tentou matar o autor da herança. É possível, não tem problema nenhum, porque eu estou falando de causas de indignidade que também serão aplicadas por força do 1961, certo? Mas vamos lá para o 1962 e para o 1963. Olha o que vai dizer o 1962, prestem bastante atenção no caput. Além das causas mencionadas no 1814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Então, olha o que está dizendo o código. Autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Então, os ascendentes aqui vão deserdar os descendentes. Quais as causas? Inciso 1º, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Então, aqui nós temos, além das causas do 1814, que a gente viu, que era tentativa de homicídio ou homicídio consumado doloso, crimes contra a honra ou uma tentativa de dificultar a manifestação de vontade por testamento, nós temos aqui no 62 a possibilidade da ofensa física, que vai poder autorizar a deserdação, a injúria grave, relações ilícitas e o desamparo desse ascendente que estiver enfermo, que estiver doente ou que estiver com uma doença também mental e grave. Certo? Beleza. Vamos para o 1963.
além das causas enumeradas no 1814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes. Então, agora nós temos os descendentes deserdando os ascendentes. De novo, por ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta. Desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Então as causas são bastante parecidas, mas no 1962 serão deserdados os descendentes pelos ascendentes e no 1963 o contrário. Por que eu estou frisando isso? Eu repeti isso diversas vezes, né? Porque chega um problema, porque nem o 1962, nem o 1963 falam sobre o cônjuge. E aí, o cônjuge pode ser deserdado? A gente vai ter 3 correntes diferentes da doutrina que vão dizer a respeito da situação do cônjuge. A primeira delas vai dizer que não pode, porque a previsão é taxativa. Então, se não tem ali nenhuma menção ao cônjuge, ele não pode ser deserdado. Vai ter uma segunda corrente que vai dizer é possível em todas as hipóteses, então a gente teria ali uma interpretação extensiva. E a terceira vai dizer que não é possível nem pelo 1962, nem pelo 1963, que trazem expressamente, que deserdam os descendentes ou os ascendentes, mas que poderiam pelas hipóteses do 1814. Então, bastante cuidado que a gente tem essa polêmica a respeito da deserdação do cônjuge, certo? E aqui, assim como a gente viu na indignidade, também podemos ter a chamada reabilitação do deserdado. Então, se nós tivermos por manifestação expressa em um outro testamento, não, cuidado que aqui é diferente, necessariamente essa manifestação vai ter que se dar para o testamento. Se nós tivermos essa manifestação reabilitando aquele herdeiro que foi deserdado no testamento antigo, ele vai ser considerado então como herdeiro reabilitado e terá direito novamente à parte dele da herança, certo? Olha lá. Além disso, o que mais que a gente precisa conversar? Sobre os efeitos da deserdação. E aí, a gente viu que na indignidade, o indigno, ele é tratado como se pré-morto fosse para a sucessão. Então, os filhos do indigno terão direito de representação. Mas e no caso da deserdação? Aqui a gente tem que tomar cuidado. Em relação à deserdação, o Código Civil não traz nenhum entendimento expresso. Então, não diz expressamente no Código Civil que o deserdado vai ser tratado como pré-morto. No entanto, os tribunais e a maioria da doutrina vai fazer uma interpretação analógica, entendendo que, diante desse silêncio legislativo, nós devemos aplicar a ideia relativa à indignidade. Ou seja, para o deserdado, nós também teremos o direito de representação para os seus filhos. Também se trata de uma pena civil, também não vai poder passar da pessoa do deserdado. Vai ter que se limitar a ele, não podendo atingir seus filhos e, portanto, os descendentes do deserdado terão direito, sim, à sucessão. Certo? Tudo bem? E aí, para a gente terminar, uma questãozinha de aspecto processual da deserdação. A primeira questão é que ela não será feita junto com o inventário, nós teremos uma ação diferenciada proposta, e o foro competente para essa ação será o foro do domicílio do réu e não o foro do domicílio do autor da herança, como é para o inventário. Então, só cuidado com esse detalhe a respeito desses aspectos processuais. Além disso, quando a gente fala da deserdação, a gente tem aquele prazo também de 4 anos a contar da abertura do testamento agora, não mais da abertura da sucessão, mas contados da abertura do testamento, para que prove, então, essa causa que foi alegada pelo testador, certo? Então, para a gente resumir, deserdação e indignidade são 2 institutos que servem para excluir herdeiro da herança. Enquanto a indignidade exclui herdeiros legítimos, testamentários e legatários, a deserdação serve apenas para herdeiros necessários e deve ser feita mediante testamento. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre herança vacante e jacente. Até mais. Tchau, tchau.